Nós estamos transmitindo também pelo nosso canal do YouTube. Aqueles que não vieram podem acessar o nosso canal, podem estar assistindo as nossas mensagens, que serão transmitidas todas elas agora pela rede social. Nós temos um canal, nós temos no nosso Facebook mais de 1000 seguidores e inscritos. E eu espero que essas pessoas do Facebook também se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que a gente possa chegar mais longe com as nossas mensagens, amém? Então sejam todos bem-vindos a esse culto maravilhoso de ceia do Senhor, onde Deus tem uma palavra maravilhosa e tremenda para nos entregar essa noite, amém? O tema que você vai ouvir nessa noite é maravilhoso, porque é o verdadeiro e único Deus. Esse é o tema que nós vamos falar nessa noite de ceia do Senhor. Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo aí, no livro de João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Glória a Deus. Eu amo esse trecho da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então só existe um Deus que é verdadeiro. O homem, ele criou deuses sobre este mundo, e são muitos deuses, mas apenas um Deus salva. Apenas um Deus nós celebramos nessa igreja. Apenas um Deus nós amamos. Apenas um Deus nós ovacionamos neste lugar. Nós celebramos apenas um Deus, e a esse Deus nós também tememos, amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz, o próprio Cristo disse que a vida eterna é esta, que nós conheçamos o único e verdadeiro Deus. Só existe um, amém? E de fato todos nós queremos a vida eterna, não é verdade? Queremos a vida eterna, mas para ter a vida eterna é necessário que nós conheçamos esse único e verdadeiro Deus, porque Ele é o caminho para a salvação. Não existe outro. Então a graça não chega à nossa vida se não for pelo conhecimento deste único Deus verdadeiro. Porque o mundo, amados, está cheio de deuses. Está cheio de deuses. O homem criou muitos deuses, e muitos homens fizeram de si mesmo o seu próprio Deus. Mas o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Mas no versículo 14 ele diz: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí, amado, que entra a nossa missão como igreja de Jesus: pregar a palavra de Deus, ensinar sobre esse Deus verdadeiro e único, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Só existe um meio de nós acreditarmos nesse Deus único e verdadeiro, que é por meio do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo. Não existe outra forma. Ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então o homem, ele criou muitos deuses para adorar. Existem muitas crenças, muitos deuses, mas apenas um Deus é verdadeiro. Apenas um Deus é todo-poderoso, e apenas um Deus pode salvar. Não existe outro Deus que possa salvar. Não existe outro Deus que possa livrar o homem da condenação eterna. Não existe. E nós vamos conhecer nessa noite esse Deus poderoso e verdadeiro. Mas como pastor, por meio da palavra, da pregação, nós conhecemos a Deus por meio da oração e da santificação. Hoje pela manhã nós tivemos uma manhã maravilhosa.
que foi a manhã de consagração, e a igreja estava com tão poucas pessoas aqui dentro. E sabe, amado, é triste para o líder, quando ele vê o povo, quando ele vê que o povo não tem interesse por aquilo que é sagrado, como aconteceu lá com o povo do deserto, quando Moisés foi dirigir aquele povo até a terra prometida, aquilo foi desgostoso, consumiu aquele líder. Ele teve uma punição, ele não pôde entrar na terra prometida por causa daquele povo. Então, amados, é muito desgastante para o líder quando ele vê o povo negligenciando aquilo que é importante para a sua própria vida. Não existe outro lugar nesse mundo que você possa conhecer a Deus. Não existe outro lugar nesse mundo onde você possa conhecer o caráter de Deus, as nuances da sua personalidade, a sua vontade, a sua graça dobrada, o segundo benefício, o projeto da salvação, a consumação do plano eterno de Deus, o juízo final, o pós-juízo e a vida eterna, que não seja pela palavra de Deus, por meio da revelação dos oráculos de Deus, porque Deus, amados, Ele é um só. Foi isso que Moisés disse ao povo, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando ele diz: ouve Israel, ouve igreja, Cristo vive, ouça o mundo todo, o Senhor nosso Deus é o único Deus, não existe outro, Ele é único, só existe um Deus, só existe um caminho para chegar a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele é a vida. João no capítulo 14, versículo 6, ele diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha só, Jesus ele estava ali na frente dos discípulos, ele estava presente na frente dos seus discípulos ali, e ele disse, e ele fala assim para eles, ele diz: ninguém vem ao Pai. Jesus não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Ele estava dizendo naquele momento ali, ele estava falando dele mesmo. Sabe por quê, amado? Sabe por que ele usa essa expressão? Porque o Pai está em Jesus, e Jesus está no Pai. E Jesus é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é o Logos. É por isso que Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque o Pai estava ali, na frente deles, na pessoa do próprio Jesus Cristo. Então, quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. E quem rejeita o único e verdadeiro Deus, rejeita a vida eterna e abraçou a própria destruição. Pense bem nisso, escreva isso aí, se você está anotando. Se nós rejeitarmos Jesus, nós rejeitamos o Pai. Se nós rejeitarmos o Pai, nós rejeitamos a vida eterna. E nós abraçamos a nossa própria destruição. Tem gente que diz, o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Mas será mesmo? Será que as pessoas acreditam nisso? Que todos os caminhos levam a Deus? Eu quero te mostrar o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14 depois, quando ele diz: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Muitos são os que entram por essa porta. Cristãos estão entrando por
por esta porta, estão pegando esse caminho largo. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos. Por isso, pela manhã tinha poucas pessoas aqui, são poucos os que acertam com ela, ou são poucos que encontram em outra versão essa porta. Se entende, amado? É por isso que a tristeza do líder e do pastor não é o fato das pessoas, a igreja está vazia, mas é saber que as pessoas estão indo por esse caminho, pelo caminho da destruição, estão buscando, estão se enveredando pelo caminho que é largo, que é o caminho desse mundo, o caminho que leva para a destruição e para a morte. E as pessoas estão preferindo entrar por este caminho largo, porque a porta que leva para a vida eterna ela é estreita, o caminho é apertado. Às vezes tem espinho, às vezes tem pedra, que a gente bate o nosso pé. Às vezes a gente tropeça, mas a Bíblia diz que quando o homem cai, Deus levanta. E uns Deus não deixa cair, Ele mantém de pé. Então Jesus, Ele é a porta que nós atravessamos para entrar para a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. As pessoas que querem esse caminho, elas têm que desejar esse caminho. E as pessoas que não querem esse caminho, porque é estreito, tem pedras e tem espinhos. Então eu quero dizer para você, irmão, existem muitos deuses falsos nesse mundo. E cada um desses deuses oferece para você um caminho. São muitos caminhos, mas não podem levar a Deus. Sabe por quê? Porque não tem verdade nesses caminhos, não tem salvação nesse caminho, não tem vida eterna nesse caminho. A Bíblia diz que a vida eterna está em conhecer o único e verdadeiro Deus. Não é seguir qualquer Deus nesse mundo. E como nós vemos pessoas seguindo falsos deuses, a vida eterna ela se consolida no sacrifício e no sangue de Jesus que foi derramado, no corpo de Cristo. E é por isso que eu preciso te ensinar, para que você conheça o Deus verdadeiro, o único que morreu, mas ressuscitou. Portanto, Ele é o autor da vida. Só existe um que morreu e ressuscitou. Nenhum Deus desse mundo, nenhum está vivo hoje. Todos eles estão mortos, todos eles estão inertes, não podem fazer nada por ninguém. Os deuses desse mundo não podem fazer nada por ninguém, eles não podem salvar, eles não podem curar. E a Bíblia diz que aqueles que seguem eles se tornam iguais a eles. Hebreus no capítulo 9, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Eu amo muito, amados, os textos bíblicos, mas existem passagens que são maravilhosas. E uma delas é essa expressão, quando ele diz uma vez por todas. Uma vez por todas. Esses dias, no dia do Evangelho, quando foi feita a nossa programação do meu trabalho, na verdade foi na sexta-feira, um dia antes, veio uma irmã e ela disse: eu não gosto de uma pessoa aqui, porque ela é da igreja, e ela diz que a salvação é por fé, Deus que dá, eu não preciso fazer nada, que a salvação é por graça. E não é assim não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer um sacrifício, alguma coisa. E eu fiquei assim, meu Deus, ainda existem pessoas que entendem que elas precisam fazer algo para complementar o sacrifício de Jesus.
É triste isso, porque uma pessoa que está cega nesse mundo, está vivendo uma cegueira. Então, quando ele diz por que Jesus diz, por que a Bíblia diz uma vez por todas? O que significa uma vez por todas? Uma vez por todas significa definitivamente, irrevogavelmente, indefectivelmente, que não pode ser desfeito, que não pode ser anulado, que não pode ser extinto, que não precisa de nenhum penduricalho a mais para se complementar. Isto é obra da salvação de Jesus. Isto é obra perfeita. Se precisasse de mais alguma coisa, não seria perfeito. Não teria perfeição na obra de Cristo, na obra da cruz. Deus não seria poderoso, Ele seria um Deus fraco, um Deus limitado, um Deus que não pode salvar. Será que Deus não pode salvar o homem? Irmão, guarda uma coisa no teu coração. A nossa redenção, ela não é algo temporário. A nossa redenção não é até o mês que vem, ou até o ano que vem. Não, ela é, diz a palavra, eterna. A nossa redenção é eterna. Então nós vamos ficar firmes nessa noite em 3 pensamentos. Primeiro pensamento, se você quiser anotar, anote aí. O único que pode salvar é Jesus Cristo. O único que salva é o Senhor Jesus. Segundo, a salvação é conquistada na cruz do Calvário, e ela é irrevogável e eterna. A salvação é irrevogável. Terceiro, não é por obras. Não é por obras para que o homem não se glorie, mas ela é por graça. Porque senão o homem ia chegar no céu e ele ia dizer: eu fui salvo porque eu jejuei, eu fui salvo porque eu sacrifiquei diante de Deus. E não é por obras, é por graça. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem do homem, isso não vem da mulher, isso vem de Deus. Então nós temos que fixar isso na nossa mente. A minha salvação não é por obras. Eu não posso comprar a minha salvação, como fazia a Igreja Católica na Idade Média, quando chamava aquele período das trevas. Foi o período da humanidade, na Idade Média, onde a Igreja Católica ela vendia a tua salvação. Você comprava a salvação. Você comprava a salvação do teu filho, do teu marido. Eles diziam que quando a moedinha tintilava dentro do lado do gasofilácio, a alma saía do purgatório para o céu. E aí as pessoas jogavam as suas moedinhas de ouro, prata. E isso é um engano, isso é uma mentira. Porque nós não podemos salvar o nosso pai, nós não podemos salvar a nossa mãe, nós não podemos salvar o nosso irmão, nós não podemos salvar a nossa esposa e as esposas salvar o seu marido. Cada um é salvo pela graça de Deus quando ele confessa Jesus como seu Salvador. Quando o Espírito Santo traz esta pessoa e o convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Pela graça sois salvos, diz a palavra. Lucas, no capítulo 23, versículo 43, olha essa passagem maravilhosa, porque aqui mostra claramente que a salvação, ela é por graça. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que foi que aquele homem fez para ser salvo? Que obra ele fez? Se não reconhecer a sua condição simplesmente de dependente dessa graça. Quando ele diz para Jesus: te lembras de mim quando tu entrares no teu reino. Então o que aconteceu dentro daquele homem foi uma obra do Espírito Santo. E Jesus disse: hoje mesmo
Sabe por que Jesus disse hoje mesmo? Porque Jesus não deixa para amanhã. E eu quero só aqui fazer um parênteses, que paraíso aqui, amado, é o lugar dos espíritos, dos salvos. É por isso que ele disse: orás comigo no paraíso. Então não é por obras, é por graça. Aleluia! É pela graça de Deus. Jesus, ele tem poder e autoridade para salvar o perdido. E é por isso que ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, Jesus não deixa as coisas para amanhã. E nós não podemos deixar também. A salvação, ela é para hoje. Porque Deus, Jesus, ele resolve hoje. É hoje que ele te cura. É hoje que ele te liberta. Amém? Tem gente que ora assim: Pai, se Deus quiser, tu pode me curar. E Jesus está dizendo: eu quero, meu filho. Eu quero, porque eu morri numa cruz. Aquelas chicotadas, aqueles açoites que abriram a minha carne, e eu sangrei. É para que você tenha cura. É para que você viva saudável. Pelas suas chagas nós somos curados. Então Jesus, ele diz: eu quero. Então, amado, hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia da libertação da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, da tua família. Hoje o teu milagre financeiro pode acontecer. Hoje, amados, essa causa da justiça já está determinada como ganho, porque Deus te dá vitória hoje. Amém? Jesus, ele faz hoje, ele não deixa para amanhã, porque só o nome de Jesus tem poder. Só o nome de Jesus. Só existe um nome sobre esta terra capaz de mover a mão de Deus em nosso favor. E esse nome é Jesus Cristo. Filipenses no capítulo 2, versículo 9 até o 11, nós vamos ler. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe nome nessa terra, amado, que possa curar, que possa libertar, que possa mudar a tua história. Você pode clamar para quem você quiser. Tem gente que clama para Maria, tem gente que clama lá para o José, clama para Fátima, e aí vai. Amados, essas pessoas estão mortas, morreram. O que elas podem fazer? Elas necessitam tanto da graça quanto você necessita. E é por isso que o nome que pode mudar a tua vida é o nome que está acima de todo nome. E no versículo 10 ele diz: para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Então eu quero dizer para você nessa noite que o diabo se dobra, os demônios se dobram, as potestades se dobram, os principados se dobram, a doença vai embora, as dores vão embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, o pânico vai embora, a pobreza, a miséria tem que sair, tem que se dobrar diante do nome poderoso de Jesus Cristo, para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus. Jeremias no capítulo 9, versículo 24, ele diz: mas para que se, mais do que se gloria, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: eu me agrado da misericórdia. É por isso que eu faço misericórdia. Antes de tudo, Deus faz misericórdia. Ele não fez filhos para o inferno. Deus não fez filhos para o inferno. Você imagina que você faria filhos para matar, para jogar num lugar de sofrimento? Claro que não.
Ele não fez filhos para o inferno. Deus fez filhos para a misericórdia. Para a misericórdia. Para viver a abundância de vida. Nesta vida. Para manifestar o seu amor, o seu perdão. Para ser o pai desses filhos. Ele criou filhos, amados, para a liberdade. E Deus nos deu essa liberdade. A liberdade para escolher o caminho que nós queremos seguir. Como já pregou a pastora aqui, Deus nos deu um presente maravilhoso, que é a fé. E a fé, ela foi dada a todos os homens e mulheres. E junto com a fé, Deus nos deu liberdade para nós escolhermos em quem ou no que nós vamos acreditar. Mas nós cristãos, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso e único. Glória a Deus, no Deus único. Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz: porque não recebeste o espírito da escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão para você viver outra vez atemorizado, mas para recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Então é isso que Deus deseja de nós, que nós tenhamos essa relação com o Deus único e verdadeiro de pai e filho, porque nós somos filhos do único Deus verdadeiro. Nós estamos neste mundo como proclamadores das virtudes dele. Nós existimos nesse mundo, amados, para proclamar as virtudes. Jesus, ele é cheio de virtudes. São muitas as virtudes de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que foi ele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero ler esse texto para você. Pode colocar aí 1 Pedro 2,9. Vamos ler. Ele diz: vós, porém, quando eu falar, você diz aleluia, você diz amém. Vós, porém, sois raça eleita, amém. Sacerdócio real, amém. Nação santa, amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos nesse mundo proclamando virtudes. Amém? Cada vez que eu subo neste altar, a pastora sobe, a pastora Carol, a pastora Gene, é para proclamar virtudes. E nós podemos proclamar essas virtudes onde quer que nós estejamos. No nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar. Nós somos proclamadores de virtudes. E são tantas as virtudes de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é, a Bíblia diz que ele veio como servo. Mateus diz isso. No capítulo 20, versículo 28, eu não coloquei aí. Mas ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. As pessoas querem ser servidas, né? As pessoas, elas desejam, elas querem ser mais. E nessa passagem que eu citei, houve ali um desentendimento entre os discípulos, porque a mãe de Tiago e João teve a brilhante ideia de querer que Jesus colocasse um na direita e outro na esquerda, quando ele viesse no reino dele. Jesus estaria no trono, e de um lado estaria João, do outro estaria Tiago. E aí daí começou uma discussão entre eles. Os discípulos ficaram chateados com a atitude deles, se bem que foi a mãe, não foi eles o culpado. Claro que a mãe, ela quer ser melhor que seu filho. E essa mãe pensou: eu quero meu filho um do lado e outro do outro de Jesus, no reino dele. E por causa disso surgiu ali uma discussão. Quem era o maior? Quem seria o maior? E Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, ele sirva os outros. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último na fila do pão. Aquele que quiser ser servido, sirva. Aí você vai ser grande lá no céu. Você vai ser gigante lá. Mas aqui você tem que servir. Então, amados,
Jesus ele veio para nos ensinar isso. Não só somos proclamadores de virtudes, nós temos que viver essas virtudes. Nós temos que servir, nós temos que ter humildade. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos lá naquela passagem do lava-pé. Quando ele pegou a bacia de água e a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, e Pedro, com aquelas ideias que ele tinha, disse: não, Senhor, não vai lavar o meu pé. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar o teu pé, se tu não permitir, tu não tem parte comigo, meu filho. E ele disse: Senhor, então me dá logo um banho em tudo aqui que eu estou precisando. E Jesus disse: não, meu filho, é só o pé. E ele lavou os pés dos discípulos, ele sendo o mestre, ele sendo maior que eles. Porque Jesus, no versículo 28, no capítulo 20, ele diz: eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É para isso que eu estou nesse mundo, para ensinar a vocês que aquele que quiser ser grande no céu tem que ser servo aqui. E é isso, amado, essa virtude que nós temos que ter como igreja. Nós somos proclamadores de virtudes, amém? O apóstolo Pedro lhe fala de um chamado. Mas para que esse chamado? Para proclamar virtudes. Nós somos um povo proclamador das virtudes de Jesus. Amém? Por isso que ele disse, por isso que João disse lá no início do texto, João 17,3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Porque é na palavra do Senhor que nós conhecemos a Deus. É nesta palavra que nós conhecemos o único Deus verdadeiro. Amém? Amém? Tudo que sair desta palavra, o apóstolo Paulo diz anátema. É anátema. É maldição, é maldito. Nem que venha um anjo do céu, que desça um anjo, você vê uma visão do anjo descendo do céu e trazendo uma outra palavra, diferente dessa. O apóstolo Paulo diz: é maldito, não é de Deus, não aceite. Por isso que nós somos o povo da Bíblia, amém? Nós somos o povo que nós amamos a Bíblia, nós acreditamos nessa palavra de todo o nosso coração, e ela é que dita nossas regras da fé, ela que nos ensina. É aqui, amado, que está a revelação do único Deus verdadeiro. Amém? Por isso nós amamos a palavra do Senhor. Por isso nós amamos a pregação da fé. Por isso nós amamos a pregação de Cristo. E é por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amado, o povo cristão, ele é o povo mais feliz dessa terra. Apesar de que muitos andam de cabeça baixa, entristecido. Eu, sinceramente, eu não ando assim. Eu tenho razões, muitas, para ser feliz, e eu sou feliz. E é por isso que eu celebro na presença de Deus. E é por isso que eu não me envergonho do nome de Jesus. Porque aquele que se envergonha dele aqui, aquele que negar Cristo aqui, Cristo também o negará diante do Pai. Ele disse: aquele que me confessar neste mundo, aquele que me confessar diante desses homens, deste mundo, eu também confessarei diante de meu Pai e os seus santos anjos naquele último dia. Amém? É por isso que nós temos essa alegria de dizermos: eu sou evangélico, porque evangélico significa cristão, seguidor de Cristo, aquele que segue o Evangelho, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que tem a Bíblia como a fonte, como o oráculo de Deus e como ensinamento da sua vida. Amém? E é por isso que nós somos esse povo feliz, alegre, esse povo próspero, esse povo que muda de vida, esse povo que tem sido abençoado com toda a sorte de bênção das regiões celestiais. Amém? Quantos aqui são abençoados? Amém. Glória a Deus, todos nós, dá um palmo ao Senhor. Aleluia! Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.